Bom dia, tudo bem? Espero que sim e que Deus abençoe o dia de cada um de vocês nessa manhã. A meditação que eu trago nessa manhã, ela se encontra no livro de Lucas, capítulos 22, 39 até o 46, que diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando no lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gota de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de triste. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A história daqui está falando sobre Jesus no Getsêmani. Esse foi o momento mais triste que eu digo, antes de Jesus chegar até o momento mais difícil, que era a cruz, que era a sua crucificação. Jesus, a gente sabe que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio como uma pessoa humana. A única diferença era que Jesus não tinha pecado, mas ele não usou em nenhum momento a sua divindade. Ele era uma pessoa humana, ele sentia dores, ele tinha sentimentos, os mesmos sentimentos que a gente, e ele sentiu um medo naquele momento. E foi naquele momento que ele foi para o jardim orar. E naquele momento, a Bíblia relata que ele orou tão intensamente que o seu suor se tornou como sangue, como gotas de sangue. Para ter para a gente ver o quanto que foi o sofrimento de Jesus naquele momento, a angústia dele, ao ponto de o suor dele se transformar em gota de sangue. E naquele momento, mesmo os discípulos estando lá com ele, ele se sentiu sozinho. No momento que ele foi orar, ele estava sozinho orando. Não tinha um discípulo lá orando do lado dele. Eles estavam ao contrário. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Então Jesus, naquela sua angústia, ele disse para o pai dele: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava querendo dizer assim: Pai, se for possível, eu não quero morrer. Me livra nesse momento. Mas ele disse uma coisa, que em todas as orações a gente deve usar essa palavra. Mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus, ele voltou depois da sua oração e encontrou os discípulos dormindo. E ele disse para que o discípulo orasse e vigiasse para que não caísse em tentação. Essa meditação de hoje traz para nós uma lição que nem todo momento da nossa vida, que a gente tem na nossa vida, tudo que acontecer na nossa vida, vai ser momentos bons. A palavra de Deus fala que no mundo a gente teria e passaria por aflição. Mas Jesus fala assim: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, se a gente se colocasse no lugar de Jesus naquele momento, soubesse que daqui a algumas horas, ou alguns momentos, a gente agora estava a caminho de uma cruz para ser pregado e para ser crucificado. E naquela época era a pior morte que existia, morte de cruz. E aquela morte era para os piores bandidos que existiam naquela época. Jesus não era um bandido. Jesus teve que morrer daquela forma. E antes de acontecer isso, no momento que ele orou, ele estava angustiado, porque Jesus, ele sentia medo. Ele sentia medo de morrer, ele sabia o que ele ia passar. Mas ele continuou na sua trajetória, na sua missão, porque ele pensou em mim, em você, a cada um de nós naquele momento. Ele não queria, na verdade, desistir, porque ele queria nos dar salvação. O que fez ele fazer aquela oração é porque ele tinha medo. Ele tinha medo da dor e do sofrimento que ele ia passar
E ele sabia também que aquele momento que ele ia passar, ele ia ter um afastamento muito grande do pai dele. Hoje, nós não vamos passar pela cruz, hoje nós não vamos ser crucificados, mas a gente vai passar também por um momento de tribulações, de angústia, de sofrimento, dor, perca de um ente querido, doenças, desemprego, tudo quanto é tipo de sofrimento. Mas a gente tem que ter a certeza que Jesus ele vai estar do nosso lado em todos os momentos. E muitas vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente pensa que não vai suportar. E aí a gente deve orar para Deus assim: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Porque Deus ele sabe o que é melhor para a gente. E se Deus precisar usar o sofrimento, se Deus precisar usar as provas que a gente tem nesse mundo, nessa vida, Deus ele vai fazer isso. Porque ele quer a nossa salvação. Deus ele conhece lá na frente. Ele conhece o futuro de cada um. Então, Deus ele tem a forma dele de trabalhar. E aquele momento que Jesus passou no Getsemane orando é um aprendizado para a gente também. Porque Jesus, ele orava e falava com o Pai dele o tempo todo. No momento mais angustiante da vida dele, o que ele estava fazendo? Ele estava orando. E a gente, o que a gente faz no nosso momento mais angustiante da nossa vida? Será que a gente ora? Será que a gente reclama? Será que a gente blasfema? Será que a gente fica revoltado com Deus? É um momento que a gente tem que chegar perto de Deus e pedir para Ele: Senhor, me ajuda, dobrar os nossos joelhos e orar. Porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente só encontra Deus, só encontra paz para enfrentar os nossos problemas do dia a dia, é de joelhos dobrados. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos, nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente for passar, que possamos dobrar o nosso joelho e ficar com Jesus quietinho, seja no seu quarto, seja em qualquer lugar que você estiver, mas que você esteja com Jesus, que é a melhor companhia da nossa vida, né? Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém.